Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Estaremos estudando a lição de número 9, na lição para jovens. Lembrando você que nós sempre atrelamos a leitura diária com o comentário da lição. Você seja bem-vindo. Quero pedir que você subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o assunto da lição e logo abaixo você tem os slides. Você pode baixar quando você quiser, é grátis, não te custa nada. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós vamos estudar a ressurreição de Lázaro, mas estaremos também aprendendo com algumas ressurreições que houve tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vai ser uma lição maravilhosa. Nós estaremos nesse momento agora aprendendo e sempre falando da ressurreição de Lázaro e outras ressurreições. Na ressurreição de Lázaro, o que nos chama a atenção foi quando Jesus recebe a informação de que Lázaro estava doente. E ele vai dizer então: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Podemos também perceber nesse mesmo texto, nos versículos 25 e 26, quando Jesus vai dizer para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? É a pergunta que ele faz para Marta. Agora, aqui nesse texto, nós temos tanto a morte natural, Jesus falando da morte natural, e também da morte espiritual. Significa que todo aquele que crê em Jesus, mesmo morrendo fisicamente, ele continuará vivo na eternidade com Deus. E aquele que não tem Jesus em sua vida, mesmo estando vivo, espiritualmente, ele sempre estará morto e corre o risco, sem Cristo, de morrer e padecer a eternidade, sofrer a eternidade sem Cristo, ou seja, sofrerá a condenação eterna. Então, melhor é ter Cristo na vida, para sempre nós estarmos com o Senhor. É melhor estarmos aqui com Cristo, vivermos com Cristo e sempre assim, e desfrutarmos sempre desta vida eterna aqui, tendo Deus na nossa vida, e depois, partindo desta vida para outra, estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, outra coisa interessante é que Jesus ele não saiu apressadamente, que é o primeiro texto que nós lemos. Quando ele recebe a informação, ele não sai apressadamente para ir ter com Marta e Maria e para ver o seu amigo Lázaro, que estava doente. 2 dias depois é que Jesus então faz a sua viagem para a cidade de Betânia. Agora, por que Jesus ele não se apressou em ir? Será porque ele era insensível? Não. Jesus não foi, ou será porque ele estava com medo? Porque há 3 dias eles estavam ali naquele local e eles haviam saído de Jerusalém fugidos.
Eles haviam saído fugidos de Jerusalém e estavam ali há 3 dias. Mas Jesus não estava com medo, nem estava sendo insensível, mas ele sabia que aquela doença, depois da morte, seria para a glória de Deus, porque Lázaro ficou doente, mas depois morreu. E Jesus, ele chega, então, até Betânia. Quando ele chega em Betânia, Lázaro já estava morto. Quando Jesus disse aos discípulos que Lázaro dormia, Jesus queria ensinar a eles que havia 2 sentidos para a expressão morte: a física e a espiritual, ou a terrena e a eterna. Jesus deixou esse assunto bem claro quando ele também convidou certo homem para segui-lo, em Lucas capítulo 9, e a partir do versículo ali 55, mais ou menos, quando Jesus faz o convite a certo homem para que este homem o seguisse. E esse homem vai dizer, então, deixa eu enterrar o meu pai primeiro. Jesus observa e diz assim, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então deixa os mortos. Quem eram os mortos? Eram os mortos espirituais que não tinham Jesus na vida. Enterrar os mortos, aqueles que fisicamente estavam mortos. Então aqui Jesus também ele confirma essa expressão da morte física, da morte natural e da morte espiritual. Na leitura de segunda-feira, nós temos um fato de uma ressurreição também um pouco estranha. Foi quando o texto de 2 Reis, capítulo 13, e o versículo de número 21 diz assim: E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Bom, a cada ano, os bandos de moabitas, eles costumavam invadir as terras de Israel. E naqueles dias que os moabitas estavam entrando nas terras de Israel, naquele mesmo dia eles levavam um morto para ser enterrado. Quando eles veem as tropas dos moabitas entrando na terra, eles apressam então a sepultura daquele morto, abrem o túmulo de Eliseu e joga o homem dentro do túmulo de Eliseu. Quando esse homem toca nos ossos de Eliseu, então ele ressuscita, levanta sobre os seus pés. Realizar milagres, o que nós aprendemos aqui é muito importante. Realizar milagres é muito bom, mas o mais importante é a salvação eterna. Milagres são importantes para a nossa vida. Ele solidifica a nossa fé, mas a salvação, ela é eterna. Ela é, no entanto, que nós precisamos de uma vida na presença de Deus, porque a salvação é gloriosa. É por isso que nós devemos sempre estar na presença de Deus. O Eliseu, morto, mesmo estando morto, ele operou esse milagre. Ou seja, quando nós devemos viver uma vida na presença de Deus, para que quando nós partirmos daqui para outra vida, nós podemos deixar também um testemunho de vida, para que as pessoas, ao se lembrar de nós, possam ser edificadas, ao se lembrar de nós, possam receber a salvação. Quantas pessoas nós vemos que após a morte, a família recebeu Jesus na sua vida. Após a morte, muitos se firmaram na presença de Deus. Por quê? Porque deixaram testemunho de vida.
assim como Eliseu, assim como aquele homem ressuscitou, teve vida ao tocar nos ossos de Eliseu, também nós podemos deixar um testemunho de vida que, quando as pessoas, ao saberem de nós, ao saberem do nosso testemunho, do seu testemunho, do meu testemunho, possam ser edificadas e muitas até venham a ser salvas. Voltando à ressurreição de Lázaro, os discípulos estranharam o convite de Jesus para voltarem à Judéia, porque eles haviam saído fugido de lá. É o que está escrito em João capítulo 10 e o versículo de número 39. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Para onde eles iam, Betânia, ficava somente 3 quilômetros da onde eles haviam fugido. Por isso os discípulos estranharam o convite de Jesus para voltar praticamente de onde eles haviam fugido. Mas a obra de Deus, ela não tem um tempo limitado, um tempo de paragem para descanso. Sempre estamos fazendo a obra de Deus. Sempre estamos dando testemunho das obras do Senhor. E esse tempo de espera, esse tempo de descanso já havia chegado ao final, pois já havia 3 dias que eles estavam ali. Então já era tempo de voltar a fazer o que eles vinham fazendo, anunciando o reino de Deus. E Jesus Cristo então ele deu mais um tempo de 2 dias. Mas por que Jesus deu mais um tempo de 2 dias? Porque Jesus Cristo queria que os discípulos contemplassem um milagre ainda maior, para que a fé dos discípulos viesse ainda ser mais consistente, ser mais solidificada. Eles precisavam de ver milagres ainda maior, para que pudessem reconhecer definitivamente que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Por isso Jesus espera mais 2 dias, e dentro desses 2 dias, Lázaro então vem a óbito. E Jesus viaja mais 2 dias. Quando ele chega, então praticamente quando os informantes chegaram, naquele mesmo dia Lázaro morreu. Mais 2 dias de viagem, eles então chegaram até a aldeia onde estava Marta e Maria, onde eles habitavam. Quando eles chegaram lá, Marta e Maria então vai lamentar que Jesus Cristo chegou, mas o seu irmão já estava morto. Jesus Cristo não pôde ver o seu amigo Lázaro vivo, e elas lamentam isso. Jesus diz então que ele traria Lázaro à vida. Elas, porém, não entenderam o que Jesus estava dizendo. Achavam que Jesus estava dizendo sobre o último dia da ressurreição. Eu sei que ele vai viver no dia em que todos os mortos ressuscitarão. E quando é que todos os mortos vão ressuscitar? Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar no arrebatamento. E elas disseram: eu sei que Lázaro vai ressuscitar no último dia. Mas elas não estavam entendendo que Jesus traria a vida física de Lázaro. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. E quando pergunta se Marta estava crendo no que ele estava falando, ela não só confirma, crendo no que Jesus estava dizendo, mas ela também faz uma confissão de Jesus. Ela diz: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E o que nós podemos lembrar disso? Quando Jesus Cristo mandou que os seus discípulos perguntassem às pessoas quem é que ele era, então vieram eles e trouxeram a resposta. Ora, Jesus, uns diz que o Senhor é profeta, que é o
é um profeta, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é Jeremias ou Isaías. Aí Jesus pergunta para eles, e vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? Então Pedro, ele faz uma confissão dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Marta aqui, ela não fica para trás, ela faz também essa confissão. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor pode trazer meu irmão à vida. Eu creio que tu és o Cristo, eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Na leitura diária de sexta-feira, nós temos a ressurreição da filha de Jairo, descrita por Lucas no capítulo 8. O texto diz assim, estando ele ainda falando, quem? Jairo. Jairo estava falando com Jesus, pedindo para que Jesus fosse até a sua casa e curasse a sua filha que estava doente. Enquanto Jairo pedia que Jesus fosse à sua casa, então chega um dos príncipes da sinagoga e diz, a tua filha já está morta, não precisa incomodar mais o mestre. E Jesus então responde a Jairo, não tema, Jairo, crê somente e a sua filha será salva. O mesmo que ele está dizendo para Marta, crê somente, crê e você vai ver a glória de Deus. Todos, quando Jesus chega na casa de Jairo, ele encontra as pessoas chorando. Todas as pessoas choravam, estavam pranteando. E Jesus chega e diz, não choreis, porque ela não está morta, mas ela apenas dorme. Foi o que Jesus disse de Lázaro para os discípulos. Não, ele apenas dorme. Então Jesus colocou todas aquelas pessoas para o lado de fora, e chamou a menina dizendo, levanta, menina. E a menina então se levantou e viveu. Observamos que assim como Jesus pergunta a Marta se ela crê, Jesus também diz a Jairo, não temas, crê somente. Jairo creu e a sua filha ressuscitou. O que nós aprendemos aqui? Milagres só acontecem na vida daqueles que creem. Milagres acontecem na vida daqueles que creem. Quando Jesus ele envia a igreja para pregar, em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas todo aquele que não crê vai ser condenado. E ele ainda diz, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em João 3,18, Jesus disse, aquele que crê no Filho, ele não sofrerá a condenação, ele não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Tanto para a salvação, tanto quanto para milagres, também para curas, para a solução dos seus problemas, é preciso crer em Jesus, é preciso confiar no Senhor, porque Ele tem solução para dar aos seus problemas, Ele tem cura para dar às suas enfermidades, e aquilo que não for possível para a medicina, Jesus Cristo, Ele opera milagres. Jesus, Ele se sensibilizou, Ele teve compaixão quando Ele viu alguns judeus e Maria chorarem, então Ele também chorou, porque Maria, após isso, Maria então vai ao encontro de Jesus. Os judeus, pensando que Maria fosse ao túmulo de Lázaro, acompanharam Maria que encontraram Jesus. E quando Maria vai falar para Jesus do que havia acontecido, ela começa a chorar e todos começam a chorar com ela. Dali eles vão para o túmulo de Lázaro.
onde Lázaro havia sepultado. No capítulo 19 do Evangelho de Lucas, quando Jesus entra em Jerusalém, Jesus também chora, porque ele via aquela cidade no futuro sendo destruída. Veja o que aconteceu. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te estreitarão de todos os lados, te derrubarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti sobre pedra, pois que não conhecesse o tempo da tua visitação. Isto tudo já aconteceu no tempo do general ou do imperador Tito, 70 anos depois de Cristo. Isto tudo aconteceu. Jerusalém foi sitiada, foi destruída, o templo também foi derrubado. E agora essa profecia aconteceu. Quando Jesus ele entra na cidade, ele vê a destruição, essa destruição, e ele chora sobre essa cidade. Na leitura diária de sábado, vemos também quando Dorcas, uma mulher que tinha um bom testemunho, ela veio também a morrer de uma enfermidade. Os irmãos então foram chamar imediatamente a Pedro. Pedro estava bem perto de Jope, Pedro estava em Lida, e eles foram então chamarem a Pedro. Quando Pedro chegou, levaram Pedro até o quarto em que estava Dorcas. E havia, o texto diz assim, ó, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, depositaram ela num quarto. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantou-se Pedro e foi então. E quando chegou, o levaram ao quarto. Todas as viúvas estavam ali rodeando, chorando, mostrando as boas obras, mostrando o bom testemunho de Dorcas. Veja que Dorcas estava morta, mas o testemunho dela estava falando. O testemunho dela estava trazendo algum tipo de lição àquelas outras mulheres. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, levantou-se e assentou-se. Pedro, então, levantou ela pelas mãos, levou elas até as outras pessoas, viva. Quando Ezequias foi informado de uma enfermidade fatal que ele estava sofrendo, Isaías foi lá e disse para ele que ele ia morrer daquela doença. Ezequias então vira o rosto para a parede e ora e chora diante do Senhor. E logo vem a resposta de Deus. Antes que Isaías saísse do pátio, veio a resposta então para Isaías. E Isaías então foi até Ezequias, dizendo que o Senhor havia dado para ele 15 anos de vida e, claro, com saúde. Veja o que diz o texto. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai,
ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida. Chorar diante do Senhor, em meio às tribulações, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio ao deserto e as tempestades da vida que nós enfrentamos aqui neste mundo, vale a pena. Quando nós derramamos lágrimas diante do Senhor, quando nós choramos diante de Deus, nós apressamos a vitória para a nossa vida e o consolo de Deus vem apressadamente sobre nós. E veja que Jesus, antes de operar o milagre em Lázaro, ele chorou. Alguns criticavam a Jesus, porque Jesus, ele havia chegado depois que Lázaro tinha morrido. E se Jesus chegou depois da morte de Lázaro, para eles já não tinha mais jeito. O morto de volta para a vida, isto estava fora de cogitação. Não tinha como acontecer. Jesus não daria vida, eles nunca pensavam nisso. A pedra que estava colocada sobre ao sepulcro era muito pesada, e para aqueles que não acreditavam em milagres, ou aqueles que não acreditam em milagres, qualquer coisa é impedimento para que se aconteça milagres. Marta, quando ela ouve que Jesus, ou vê que aqueles homens obedeciam a Cristo e foram lá tirar a pedra, então ela procura desestimular, desanimar o próprio autor da vida, Jesus Cristo, porque ela diz: olha, ele já está morto, já há 4 dias que ele está aí, está cheirando mal. Mas Jesus insistia em realizar aquele milagre e disse para Marta: creia e verás a glória de Deus. É o que eu e você, precisamos fazer, crermos. Quando nós cremos, nós vemos a glória de Deus, porque os milagres acontecem, porque as curas acontecem, porque a solução dos problemas vem sobre a nossa vida, quando nós cremos. Veja o que diz o texto. Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ou seja, não adianta. Ele não está vivo, ele está morto. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, você verá a glória de Deus. E tendo dito isto, Jesus chamou Lázaro para fora. Ele ressuscita Lázaro. A incredulidade, as dúvidas e a falta de confiança impedem os milagres de acontecerem. Quantas pessoas que são incrédulas aos milagres, confiam nos homens, confiam nos remédios, confiam nas medicinas mais do que um milagre pode acontecer na sua vida. As dúvidas e a falta de confiança, elas impedem os milagres de acontecer. Muitos são incrédulos, outros são duvidosos, outros por causa do medo, outros falta de confiança, e por causa disso o milagre não acontece na sua vida. É correto buscar a medicina, mas quando a medicina não dá jeito para as enfermidades, quando a medicina não está às vezes sobre as nossas condições financeiras, quando é impossível para nós, o Senhor então opera um grande milagre se nós confiarmos nele.
É preciso confiar e glorificar a Deus por milagres que Ele continua fazendo em nossos dias. Ele não deixou de operar milagres. Ele continua curando. Ele continua fazendo milagres. Diferente desses incrédulos que estavam ali presentes na ressurreição de Lázaro, na leitura diária de quinta, nós vemos a ressurreição do filho da viúva de Naim. Quando Jesus entra na cidade de Naim, ele percebe uma mulher chorando, porque levava o seu filho morto para ser enterrado. Jesus então tem compaixão daquela viúva que chorava desesperadamente. Ele então acompanha o enterro do filho daquela mulher. Ele toca no esquife, ou seja, toca no caixão, toca no transporte que estava sendo levado aquele jovem, e então o enterro para. E o Senhor vai dizer para o homem, para aquele moço, se levantar. Ele então se assenta, já recuperado e vivo, é entregue para sua mãe. Veja o que diz o texto. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um filho defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-as, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E aqueles que iam então pararam, e Jesus disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto agora assentou-se e começou a falar, e foi entregue vivo para a sua mãe. Neste milagre aqui, nós, pelo menos, não está registrado que as pessoas ali criticavam a Jesus. Não está escrito aqui que havia pessoas incrédulas, que não está registrado pessoas duvidosas. Não está registrado também que havia pessoas ali desacreditadas do que poderia acontecer naquele momento. E então Jesus opera mais um grande milagre e ressuscita o filho da viúva de Naim. Na oração que Jesus faz ao Pai para que Lázaro viesse à vida, ele confirma a sua intimidade, a intimidade que ele tinha com o Pai. Diz assim o texto: e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. João 11, 41 e 42. A multidão que viram apenas os milagres dos cegos, que abriram os seus olhos, que voltaram a ver, agora puderam contemplar um fato ainda maior, algo sobrenatural, um morto que voltava a ter vida. Foi uma experiência gloriosa para aqueles que ali estavam. Apenas eles haviam contemplado cegos que puderam ver, mas que vieram a ter vista, mas agora contemplaram um milagre sobrenatural, um morto que veio a ter vida. Jesus diz: tirai a pedra. Era proibido pelo Talmude, o Talmude, o segundo livro sagrado dos judeus. Então, pelo Talmude, era proibido abrir um túmulo depois de fechá-lo com a pedra. E isso para que evitasse que as pessoas viessem a se contaminar com o morto e viessem a ficar imundas. Cerimonialmente, eles não podiam, então, tirar aquela pedra para que não houvesse se contaminar. Então, por isso era proibido.
Mas aquele que havia tocado no esquife do filho da viúva de Naim, aquele que tocou no leproso em Mateus capítulo 8, versículo 3, esse foi que mandou que tirasse a pedra. E se ele está mandando tirar a pedra, aquelas pessoas obedeceram, também porque criam no milagre. E creram, foram lá, tiraram a pedra do túmulo de Lázaro, e Jesus então chama Lázaro para fora e ele vive. Na leitura diária de segunda-feira nós vemos que Elias, logo depois que ele operou o milagre da farinha na panela e do azeite na botija, o filho desta mulher, o filho da mulher de Sarepta, ele adoeceu e morreu. A mãe do menino, que acabava de receber uma bênção de Deus, que foi justamente o milagre que não faltou a farinha na panela e também não faltou o azeite na botija, ela havia recebido esse milagre. Então, essa bênção de Deus, esse milagre glorioso, ela agora acusa o profeta de ter culpa na morte do seu filho. Elias então toma o menino nos seus braços, leva para o quarto, onde ele clamou pela vida do jovem, que logo veio a ter vida novamente. Veja o texto. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, a viúva de Sarepta, dona da casa, e a sua doença, a doença do menino, se agravou muito até que nele não houve fôlego, ou seja, ele veio a óbito. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Olha, está dizendo que o profeta matou o filho dela. E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço, ou seja, dos braços delas, e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, deitou o menino em sua cama, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Ele veio a ter vida e foi entregue à sua mãe com vida. Elias foi um homem, sabemos que ele foi um homem de muita oração. Seus desafios, os desafios que Elias enfrentava, sempre foi acompanhado de oração. Ele chegou de uma cidadezinha das partes de Gileade, desconhecida. Ele chegou a Jerusalém e logo foi determinando em um pedido a Deus que não chovesse durante 3 anos e 6 meses. O seu pedido, a sua oração a Deus, ela foi atendida. Ele orou diante dos profetas de Baal. Fogo do céu desceu e consumiu o holocausto. Outro desafio. Na casa da viúva realizou a multiplicação da farinha e do azeite depois da ressurreição do seu filho, que morreu adoentado, através da oração. Agora, muitos projetos não se concretizam na nossa vida, ficam pelo caminho, porque não são acompanhados de oração perseverante. Todos os nossos projetos precisam de serem acompanhados de oração perseverante. O Senhor Jesus, ele destacou essa necessidade de orarmos sempre, quando ele narra ali a parábola do juiz iníquo, quando aquela mulher viúva ia sempre à casa do juiz e pedia para que ele fizesse justiça na sua casa. E o juiz não atendia aquela mulher,
mas no outro dia lá estava ela. Ele não atendia. No outro dia lá estava ela novamente, até que o juiz atendeu aquela mulher e fez justiça. Por quê? Porque ela perseverou. Assim também nós precisamos perseverar na oração, assim como Elias perseverou na oração, assim como Jesus tinha intimidade com o Pai, nós também temos que ter intimidade com o Pai. E é com tal perseverança que nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Os nossos objetivos podem ser espirituais, podem ser materiais, mas se forem acompanhados com oração, com certeza, eles não só serão realizados, mas terão sucesso e serão bênçãos se nós continuarmos sempre orando e buscando a presença de Deus. No texto de terça-feira, nós vemos que também as ações de Eliseu. Eliseu, ele demonstra que a sua fé estava somente na pessoa e no poder de Deus, e não no bordão que simbolizava o seu ofício de profeta. Apesar dele ter repetido os atos do seu mestre Elias, que havia lhe ensinado, a fé de Eliseu transcendia o mero simbolismo e o mero ritualismo. A nossa fé não está no nosso título, a nossa fé, ela não está no cargo que ocupamos na igreja, a nossa fé não está naquilo que nós viemos a ser chamado, mas a nossa fé, ela deve estar em Deus, sempre em Deus, confiando sempre no Pai, acreditando sempre em Jesus com fé. Eliseu buscava o único Deus que pode conceder vida e realizar milagres. Somente o Senhor realiza milagres. Somente Jesus pode realizar milagres. A ressurreição do menino foi uma prova de que a vida estava nas mãos do Senhor, porque Eliseu também vai realizar um grande milagre. E nós vemos aqui que esse menino que ressuscitou, que veio a ter vida através da intercessão de Eliseu, já era o segundo milagre, porque a sua mãe, para tê-lo, também foi através de um milagre. E agora, mais um outro milagre, porque ele havia morrido. Tem muita gente que age, mas não ora. Outras pessoas oram a Deus, mas cruzam os braços e nada fazem. Veja o que fez Eliseu para que o milagre viesse a acontecer na vida do menino. Então entrou Eliseu e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a sua boca, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Mas ele ainda não estava com vida. Depois ele desceu, andou naquela casa por toda parte, de uma parte para outra, andando e orando. Tornou a subir, se estendeu sobre ele, e o menino então espirrou 7 vezes, abriu os olhos e reviveu. Eliseu orou a Deus, mas não deixou de fazer a sua parte para que o menino viesse a ter vida. Precisamos orar, mas não vamos esquecer de fazer a nossa parte. Lembramos que Deus, Ele é Deus das coisas impossíveis. Então, o que nós podemos fazer, vamos fazendo. E o que nós não podemos fazer, com certeza, se tivermos comunhão com Deus, se cremos que Deus pode realizar aquilo que nós não podemos fazer, Ele com certeza vai agir no impossível daquilo que você quer para a sua vida, que
que você necessita para a sua vida. Vamos para as nossas reflexões. Subscreva no meu canal. Não se esqueça de visitar o nosso site e seja bem-vindo sempre para a nossa leitura diária, sempre atrelada ao comentário da lição. Então, nas nossas reflexões, nós temos aqui a primeira. Porque mesmo após avisado da enfermidade de Lázaro, Jesus ainda demorou 2 dias para ir a... Na verdade, conforme o Senhor revela, o real motivo dele não se expressar em ir ao povoado e curar Lázaro daquela doença é porque ele queria operar um milagre maior. E outra, queria que os seus discípulos presenciarem um milagre ainda maior e viesse a acreditar mais ainda nele. Seus discípulos teriam a oportunidade ímpar de assistir alguém morto vindo à vida e de 4 dias. A segunda, no texto de João 11, a expressão morte, ela tem 2 sentidos. Então ela tem o sentido na morte natural e na morte eterna. No diálogo do Senhor com Marta, morte e vida tem 2 significados. Então Jesus revela uma verdade completamente distinta. Ele mesmo é a ressurreição e a vida. Então Jesus é a ressurreição e a vida. Quem tem Jesus tem esperança de ressurreição após a sua morte. Ressuscitar para a vida eterna e estar para sempre com o Senhor no céu. E também tem vida para sempre, porque mesmo morrendo, continuará vivendo para o Senhor do céu. Ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê nunca morrerá. Portanto, morte e vida, nas palavras do Senhor a Marta, revestem-se de um significado bem mais profundo daquele que rasamente nós às vezes procuramos refletir, não é? Indicam que, como já foi dito, existem 2 tipos de morte também, de vidas naturais e eternas. O mestre falava obviamente da vida eterna, que era uma realidade para aqueles que nele criam, mas também falava da vida eterna, da vida espiritual. Quem não tem Jesus está morto espiritualmente. Tem vida física, mas espiritualmente está morto. Morrendo assim, sem Cristo, viverá condenação eterna para sempre. Qual a evidência nesse episódio de que Jesus era uma pessoa acessível? Foi porque Jesus chorou. E ele não só chorou aqui, mas ele chora também quando ele entra na cidade de Jerusalém e vê aquela cidade com um futuro destrutivo. Jesus também chora um pouco antes da sua morte na cruz, lá no jardim do Getsêmani. Qual a maior lição aprendida com os 7 sinais elencados no 4º evangelho? Além de sermos lembrados que Deus opera milagres, agindo na impossibilidade dos homens, ainda ele nos confirma que tais sinais trazem edificação, fazem com que creiamos no Senhor ainda mais como Filho de Deus e assim tenhamos vida em seu nome. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe poderosamente a sua família. Não se esqueça, www.moldado.com é o endereço do nosso site. Subscreva no nosso canal e Deus te abençoe. Até a próxima leitura diária da Escola Dominical, lição para jovens, sempre atrelada ao comentário da lição.